Fala galera, começando mais um Ice Talks e hoje um episódio super importante com a gente tem um convidado aqui que manja muito de Bíblia, vai ter muitos assuntos que vão nos edificar e para isso a gente trouxe reforço pesado. Vocês vão reparar que hoje dividindo a mesa aqui comigo como um dos entrevistadores tá ele, o saudoso Pastor Edu. Pastor Edu, seja muito bem-vindo, obrigado pelo pesado, viu, cara? Eu falei, pastor, que bom que o senhor veio hoje para ajudar a elevar o nível teológico, as perguntas interessantes, e vai ser um prazer ter você aqui na nossa mídia hoje do outro lado também, né? Legal, o prazer é todo meu, obrigado aí pelo convite, pastor Rudney também, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, eu agradeço, que seja um papo legal aí. Amém. E agora vamos chamar o nosso convidado, ele que domina a teologia, cara, gente boa demais, super gente fina que aceitou o convite de bate pronto, pastor Rudney. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meu querido. É um prazer ter você aqui conosco. Se apresenta um pouquinho para a galera aí, fala um pouquinho de quem é o pastor Rudney. Amém. Eu que agradeço estar aqui com vocês, né? Para mim é uma honra falar um pouco da palavra de Deus, discutir alguns assuntos temáticos e que Deus abençoe todos vocês, quem está nos assistindo, nos ouvindo, e que essa mensagem possa entrar no seu coração, falar profundamente, tirar alguns tipos de dúvidas. E vamos para cima, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Show de bola. E eu acredito que todo mundo tem curiosidade, antes da gente entrar em temas mais teológicos, mais aprofundados, um pouco de quem é o Rudney, como começou sua trajetória, quem é você, um pouquinho da sua história para o pessoal de casa se familiarizar. Assim, bora lá. Eu fiz 20 anos como professor de teologia, né? 20 anos, mas eu estou estudando há 25 anos teologia. 25 anos de teologia. Eu palestro para casais há 16 anos. Mas a minha formação, eu comecei a dar aula há 20 anos atrás. Eu fazia o básico quando me chamaram para dar aula de professores e professor de teologia, porque não tinha naquela época quase professores, né? E a teologia também era meio que escassa. Então era pouca formação. E eu comecei a me estudar, me envolver ali. E a pessoa que não estava totalmente envolvida com a área teológica. Estamos aí 20 anos de carreira ensinando aí a teologia, língua grega e outro tipo de curso também. Caramba, você viu até já língua grega, até dá um trava aqui na língua. E que bacana, porque quando a gente fala de teologia, principalmente acredito pela parte dos jovens, eles têm aquele pensamento, pô, é algo chato, né, pastor Edu? Algo monótono, que não é tão atrativo, mas quando a gente conversa com o pastor Rudney, ele com um linguajar super jovial, brincalhão, a gente desconstrói um pouco dessa imagem. Sim. E parte disso é você se aprofundando e da experiência. Queria que você falasse um pouquinho a respeito de como esse processo... O processo teológico, se eu falar para você que é tão simples, não é. A teologia ela tem muitas informações, porque tem vários temas, né? Mas ela é de suma importância. Um exemplo, a nossa base, a nossa regra de fé é Jesus. Jesus é a nossa salvação, né? Então, a partir do momento que eu não conheço Jesus ou as suas obras, a minha fé acaba ficando deficiente. Se a pessoa não sabe o que é união hipostática, a teantropia de Cristo, a definição calcedônia, isso já limita ele. A sua fé está deficiente. Ele precisa conhecer. Porque Jesus ele foi 100% humano e 100% Deus. Aí se eu perguntar assim, ó, Jesus morreu como humano ou como Deus? Como humano não salva, como Deus não morre. Não é assim? Jesus foi contaminado sobre Maria, se ele foi contaminado, então ele era pecador. Então eu tenho que ter um conhecimento. E a área teológica vai nos envolver muito e tirar essas dúvidas. E a partir do momento que eu começo a conhecer a teologia, vai tirar alguns rótulos ou algum tipo de religiosidade. Porque tem hora que os cristãos eles vão seguindo, criando algum tipo de filosofia, como fosse uma regra de doutrina, um uso e costume, até mesmo um próprio Deus. Ele cria um próprio Deus. Então a teologia vem e arranca todo esse sistema religioso e aproxima ele de Deus, né? Então tudo que é heresia, tudo que traz religiosidade, a teologia vem tirando, para que ele possa entender realmente a Bíblia e a sua essência e mostrar quem realmente Jesus é e permanece sendo o quê? Salvador das nossas almas. Bem interessante isso que ele fala, porque se a gente for se aprofundar mais nesse sentido, a importância, então, de nós, como cristãos, buscar profundidade bíblica é fundamental, porque senão não só fica superficial, como o senhor mencionou, às vezes jargões, filosofias que nem são bíblicas acabam se tornando verdade. Sim. Queria que você falasse um pouco de como isso funciona na prática, porque às vezes a pessoa lá de casa, legal, eu entendi, mas como de fato a gente percebe isso, a importância? É comum você chegar num seminário e ter novos alunos, e esses novos alunos são religiosos. Um exemplo,
alguém se movimenta na igreja, rodando, rodopiando, jogando terno nas pessoas, ele tem medo de falar contra isso, mesmo que ele entende que aquilo não é de Deus. Um exemplo, né? De repente a pessoa está fazendo aquilo porque ela quer fazer, ele tem medo de falar que aquilo não é de Deus, medo de tocar em Deus por criticar aquela pessoa que está fazendo alguma coisa na igreja, que você vê que não tem relacionamento bíblico. Então você começa a ensinar a teologia, eles vão entender que aquilo realmente não faz parte da Bíblia. A partir do momento que eu entender a teologia, eu vou ver que os textos bíblicos são principais. Então, vamos colocar aqui, eu só sei que é pecado quando a Bíblia diz que é pecado. Você concorda? Certo. Então, se não está na Bíblia, não é pecado. Como é que eu vou chegar no céu e vou ser julgado por algo que não está na Bíblia? Você não vai entrar aqui porque você pecou em tal coisa, mas isso não está na Bíblia. Não, mas você vai ser julgado. Então, a lógica é eu saber o que está na Bíblia e o que não está na Bíblia, para eu poder entender e não ser conduzido por uma filosofia. A partir do momento que eu sou conduzido por uma filosofia, ou várias filosofias, eu começo a me tornar religioso. Aí, um exemplo, estava falando até com o pastor aqui. A pessoa é casada, mas a sua conduta não está boa. Brigas, maus tratos, xingos e etc. Mas ele entende o quê? Chego em casa, vou na igreja, vou orar e vai tudo se resolver. E não vai se resolver, porque ali é uma causa de conduta e não é de oração. Ele tem que mudar, ele tem que tratar melhor a mulher dele, ele tem que prestar atenção nesses detalhes. Senão, ele não vai resolver nada. Então, essa parte de religiosidade é fundamental para quem estuda. Ele vai tirar todo esse vínculo de religião e ele vai servir a Deus de verdade. Ou seja, a fé, ela tem que ser racional. O culto é racional. Se a minha fé não for racional, isso se torna fideísmo. É mais ou menos essa ideia aqui. Eu creio que Deus pode visitar alguém no hospital agora, nós vamos orar, tá? Eu creio. Mas eu não creio que, pela minha fé, tudo aqui que vocês organizaram ia se organizar sozinho pela fé. Isso aqui se torna um fideísmo, Sim. Você concorda? Então, tipo assim, a pessoa não está usando a sua fé racional. Então, muitas pessoas estão vivendo não por uma fé racional, mas é por uma espiritualidade. Não, Deus vai fazer por mim, Deus vai puxar a cadeira, eu vou sentar, Ele vai colocar o café para mim. E não funciona assim. Então, quando dá errado, o café saiu fora da xícara, por que Deus? Por que isso aconteceu comigo? Por que o final do pneu do meu carro furou? Não, isso aqui é normal, é a vida. Você vai servir a Deus sem religiosidade. Entender que a sua fé tem que ser racional, o culto é racional, a oração é racional. Tudo servindo a Deus tem que ser racional, senão não funciona. Né? É interessante que essa questão que o pastor colocou, no passado tinha uma certa restrição quanto ao estudo teológico. Sim, né? Nós sabemos, principalmente na nossa linha pentecostal. Sim. Né? E como a teologia ela não é simplesmente um estudo, mas é a abertura de portas para a própria vida. Né? Sim, sim. Então, depende da forma, é o que o pastor colocou, sobre as filosofias que vão sendo criadas, os costumes que vão sendo criados. Isso nada mais é do que eu dando às pessoas a forma que elas têm que ser conduzidas na vida. Sim. E muitas vezes está fora de uma realidade doutrinária bíblica, né? Concordo plenamente. Porque aí vai crescendo uma questão só de filosofias, de como nós devemos nos comportar e não como nós devemos nos relacionar com Deus, né? Esse que é o perigo, né, pastor? Um grande perigo. E algo que você falou me chamou muita atenção, que a construção do culto ela é racional. E quando a gente vai trazendo para a Bíblia, algo que eu creio que gera muitas dúvidas também, é as manifestações e dons do Espírito, porque o próprio apóstolo Paulo fala que os dons e manifestações são feitos de ordem serena, calmas, e que a oração em línguas é para edificação própria do corpo. Então, como a gente saber qual que é o limite, se tem certo, se tem errado? Porque eu acredito que tem várias denominações e cada uma lida de uma forma. Sim. Mas, biblicamente, qual seria o correto? Sim, boa. Porque, assim, existe três ondas dentro do pentecostalismo, né? Cada década aparece um tipo de onda. Vamos colocar aqui. Existe o pentecostal clássico, que eu sou um pentecostal clássico, né? Aquele que crê no que o texto está dizendo, apenas o que está dizendo o texto. Atos capítulo 2, baseado nos dons, 1 Coríntios capítulo 12, 11 e 12, né? Efésios capítulo 4, somente aquilo que está na base bíblica. Existia uma onda, foi da década de 50, de 60, que estava mais ligada a expulsar demônio, curar enfermos, mas dentro da linha do pentecostalismo, mas não priorizava a língua estranha. Depois surgiu o neopentecostalismo, que vocês conhecem bem, que está ligado mais à teologia da prosperidade, um culto judaizante, talite, kippá.
Então, dentro da linha pentecostal clássica, a que eu me identifico bem, eu sou pentecostal, mas eu acredito que todos esses dons, essas manifestações, são dadas às pessoas, mas são feitas com ordem e decência. Um exemplo, eu não creio que uma pessoa fica revelando o culto todo, não dando prioridade para a palavra, porque a maior revelação é a palavra, está aqui para a gente poder pregar a palavra. Então, a forma de eu avaliar como um pentecostal é conhecer os textos bíblicos. Ó, a partir do momento que eu entender os textos bíblicos, o que são os dons, porque tem diferença. Ó. Quando eu pergunto para a pessoa, o que é um dom? Um dom é um presente. Tá, mas vamos entender assim. Ó. Um dom é um presente. Então, quem tem um dom de profecia, ele depende da manifestação de Deus para poder entregar a profecia. E quem é um pregador, como está em Efésios 4, versículo 11? O dom do profeta dentro da escrita. Ou seja, ele se prepara, ele estuda. Então, se eu falo para ele, vem prega para nós aqui, ele vai e prega para nós. Aí eu falo para a pessoa que tem um dom de profecia, profetiza para nós. Ele não vai poder profetizar, porque ele depende dessa manifestação. Então, os dons, eles têm definições diferentes, ações diferentes. Um é uma capacitação, outro é uma chamada, outro é uma manifestação. Então, eu tenho que entender para que possa ter uma organização. E tudo isso acontece o quê? Acontece dentro da matéria de paractologia ou na matéria de pneumatologia. Ela vai falar sobre os dons, quantos dons existem, porque tem hora que as pessoas têm dificuldade, mesmo sendo pentecostais, de quantos dons é bíblicos. Se eu pergunto quantos dons tem, Rodinei, tem 7. Não, tem 9 espirituais. E tem quantos ministeriais? Tem 5. E auxiliares? Tem hora que as pessoas não sabem que tem mais dons. Então, o conhecimento teológico e bíblico vai trazer esse controle, esse culto racional, através do conhecimento, né? Aí vai ajudar bastante quando eu começar a entender os textos e o que seria dons. E até pegando um gancho, pastor, nessa questão de Atos 12, 1 Coríntios capítulo 12, o pastor entende qual foi a manifestação em Atos 2, para nós entrarmos um pouco nesse assunto sobre o Espírito Santo. Olha, é mais ou menos isso aqui. Eu acredito que Atos capítulo 2 é o cumprimento do batismo com o Espírito Santo, mas vou explicar para vocês. Ó. Eu vejo que cada texto aparece de uma forma diferente. Joel capítulo 2, versículo 28, aparece ali a palavra derramarei. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O derramarei aparece ali, não como batismo no Espírito Santo, mas como derramarei. Depois, essa própria promessa vai aparecer em Lucas capítulo 24, versículo 49, como revestir, ser revestido. Então, sai de derramarei para revestir. Depois ela passa para Mateus capítulo 3, versículo 11, como batismo no Espírito Santo. Aí vai para Atos 1, versículo 13 e 4, como batismo com o Espírito Santo. Então eu vejo que é uma continuidade dessa profecia, desse ato profético que acontece em Atos capítulo 2. Então quando eu olho para Atos capítulo 2, se eu olhar somente dentro de uma semântica, ou gramaticalmente, ou nas línguas originais, eu vou ficar bem seco no texto, porque, queira ou não, a essência do texto ela é espiritual. Ali aparece um momento que o Espírito de Deus permite falar em línguas, então para uns é língua estranha, para outro é idioma, então eu vejo que ali cumpre-se realmente o batismo no Espírito Santo. Tá? Então é a forma que eu vejo o mergulhar. E eu entendo também que o batismo com o Espírito Santo é o próprio Jesus quem mergulha a pessoa no Espírito Santo. O próprio Jesus batiza a pessoa no Espírito Santo. O cumprimento acontece em Atos. Daí para frente, o livro de Atos, você vai ver que algumas manifestações acontecem mediante o falar em línguas. Então, eu sou um pentecostal, que acredito que acontece em Atos capítulo 2, né, o batismo com o Espírito Santo, e que a evidência é falar em línguas. Rudinei, mas tem outras formas de poder explicar que não é a evidência de falar em línguas, mas eu vejo no texto que a evidência é falar em línguas. No decorrer dos textos, em outros lugares, também foram pessoas batizadas com o Espírito Santo com evidência de língua. Então, dentro do batismo com o Espírito Santo, evidência de língua, eu acredito que cumpre-se ali. E nos dons que aparecem em 1 Coríntios capítulo 11, né, do versículo 4 para frente, eu vejo ali como os dons espirituais. No capítulo de Romanos 12, versículo 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, eu vejo como dons auxiliares. Efésios capítulo 4, eu vejo como dons ministeriais. Então, eu creio nesses dons, eu sou da linha da continuidade, que permanece ainda as línguas estranhas e os dons, tanto espirituais como ministeriais. Perdão, e é interessante que eu estava até lendo algo um tempo atrás,
sobre essa manifestação das línguas e o que, na verdade, dá a conotação de que houve o batismo com o Espírito Santo, o selo Sim. do Espírito Santo, né? O pastor entende também que o falar em línguas ele pode ser uma vez só para constatar o batismo com o Espírito Santo, mesmo que a pessoa não depois fale outra vez em línguas, porque eu estava vendo justamente esse debate, esse contexto, sobre o constrangimento que existe hoje nas igrejas também, sobre as pessoas não falarem em línguas e serem exigidas que falem em línguas, assim como aquelas que exageram nas línguas. Sim. E o próprio apóstolo Paulo trouxe a instrução do que é falar essas línguas Sim. na igreja, Sim. sobre o comportamento. Qual é a visão do pastor Boa. nesse sentido? Não, sim, eu acredito sim, que a pessoa pode falar uma vez só e não falar mais, eu acredito. O assunto que o pastor entrou é interessante. As igrejas tradicionais pentecostais, realmente, quem não é batizado com o Espírito Santo, para eles não pode ser obreiro e tal, etc. Mas quando você olha para João capítulo 20, você vai ver que o Espírito de Deus, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Então, na verdade, quando você se converte a Jesus, automaticamente o Espírito de Deus entra em você. Então, a pessoa já tem o Espírito Santo. E essa era a busca, né, pastor? É a Em busca. Atos, por exemplo, Isso. os apóstolos dizem, então vamos orar por eles para que o Espírito Santo venha sobre eles, né? Isso mesmo. Esse era o desejo. Então, o dos batismo, apóstolos. para mim, é um revestimento. Mais ou menos, está frio. Então, se eu tiro a blusa, eu vou estar vestido, mas eu vou sentir o frio. Se eu me revestir, eu vou sentir menos frio. Então, é a forma que eu vejo. O batismo é um revestimento. É uma capacitação espiritual. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tem o Espírito Santo. Porque para se convencer dos seus pecados, quem faz isso é o Espírito Santo. E quando ela aceita Cristo, o Espírito de Deus entra sobre a sua vida, acontecendo o segundo passo, né? Nós temos de 4 passos para a salvação. O primeiro é a convicção, o Espírito Santo convencendo. O segundo seria a regeneração. No processo de regeneração, quem está ali é o Espírito Santo. Depois vem a santificação, depois a justificação. Então, é a forma que eu vejo aí a atuação do Espírito Santo. Legal. É bem legal trazer isso para o contexto bíblico, porque eu lembro de quando fui batizado com o Espírito Santo, porque gera muitas dúvidas, porque ficou passando na minha cabeça, será que eu fui batizado mesmo? Será que é uma pressão da galera porque eu estava num encontro que teve com a igreja inteira? Então, tinha muito essa busca pelo batismo do Espírito Santo, como o pastor mencionou. Era algo constante, que as igrejas buscavam, que até de certa forma, quem não era batizado com o Espírito Santo era visto como não tão espiritual, ou que não buscava tanto. E é importante saber como... Creio que muitas pessoas que estão nos assistindo podem pensar, pô, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo, é algo que ela está buscando. E como saber qual é o caminho certo, se tem uma receita? Sim. Então, existem vários debates aqui, né? Batizou com o Espírito Santo, qual que é a evidência? Como eu sei que você foi batizado? Aí vai entrar algumas linhas. A minha forma de enxergar o texto é o falar em línguas. Tem pessoas que são evidência. O carismático já vai entender de outra forma, né? Sim. Ele vai entender, inclusive, que existe sim, pode ser as línguas, mas também podem ser outras aptidões, outros dons que você recebe que acaba confirmando o selo do Espírito Santo, né? Mas a linha pentecostal tradicional, né, pastor? Isso mesmo. Segue justamente esse selo por intermédio das línguas. A gente Né? fala que pode ser o fruto do Espírito, né? Que está no Sim. singular aí, mas eu vejo ainda como uma evidência de línguas. Comprovou de que forma? Falou em línguas. Como o pastor falou no início, pode ser uma vez só? Pode ser uma vez só, mas a forma que eu entendo ainda, mediante os textos, é a evidência de línguas. Olha, que fantástico que a gente vê a importância dos textos, que nem o senhor mencionou Atos 2, que é um texto muito conhecido e que geram diversas pregações, e a gente vê que trechos específicos da palavra, eles ficam muito conhecidos e são muito abordados. E eu vejo que tem uma movimentação, assim, por parte dos pregadores e tal, eu quero tirar uma interpretação diferente, eu quero trazer um outro contexto, mas que muitas vezes você vê que não é fidedigno ao contexto, que muitas coisas só para trazer um impacto. Então você vê que quão saudável é para o corpo de Cristo também estar inteirado da palavra para saber que nem tudo, às vezes, que ela está escutando é para ela receber aquilo de forma, né? Concordo plenamente. É interessante isso, viu, Dani? Porque aí também traz uma questão, né, pastor, sobre como as igrejas estão apresentando a palavra para o povo, né? Sim. No sentido de uma pregação temática, numa pregação expositiva. Qual que é a linha do pastor? Sim. Como que o pastor prefere, ou na verdade é dirigido a montar o seu sermão com relação a essa questão? Boa.
essas duas áreas, no caso, entraria a hermenêutica e a homilética, né? A hermenêutica está ligada à interpretação de texto e a homilética na arte de pregar. Da arte de pregar, eu vejo 3 sermões, né? O textual, o expositivo e o temático. Eu gosto muito da parte expositiva, mas tem hora que eu entro um pouco no textual, né? Depende de como eu vejo a forma que eu quero passar a mensagem, né? Mas eu acho interessante, e também um dos mais difíceis é o expositivo. Você consegue passar legal. A parte de hermenêutica, isso aqui eu acho que fecha. Por quê? Eu tenho que realmente interpretar o texto da forma que o texto está me dizendo. Eu trabalho com a exegese bíblica, eu fiz tradução do Novo Testamento na PUC, do Novo Testamento. Fiz também um tempo do Antigo, mas foi mais ligado ao Novo Testamento. Eu vejo a seriedade das línguas, da gramática, enfim. Só que eu tenho que sempre estar ligado ao texto. Rodinei, você é um fundamentalista? O que seria um fundamentalista? É aquele que realmente leva o texto a sério. Eu sou fundamentalista. Uhum. Então, eu só vou sair do texto quando o texto me abre um caminho para eu puxar uma cultura, mas não é que eu estou fugindo do texto, o texto está me encaminhando ali para poder entender a cultura. Um exemplo, o véu, o texto do véu, né? Acho que é capítulo 14 de 1 Coríntios, né? Que fala sobre o véu. Realmente ele vai me empurrando para fora para eu entender a cultura. O que seria aquele véu? É o cabelo? Porque realmente é uma polêmica ali. E aquela instrução é para aquela igreja, por causa do quê? Da cultura de Corinto. Então, mas mesmo assim, eu tenho que sempre ser fiel ao texto. Então, se o texto me diz A, eu tenho que segurar o A. E vai ter hora que o texto ele vai me dar algumas interpretações. Um exemplo aí, o espinho da carne de Paulo. Né? Na verdade, ele dá 20, 30 linhas. Mas mesmo assim, eu tento procurar o mais próximo do texto e segurar a minha linha. Então, a forma que eu vejo é o quê? Sempre ser fiel ao texto. A forma acadêmica. E o que traz até mais segurança, mais né, segurança. Pastor? Não é verdade? Para o próprio expositor, sim, né? Sim. A área acadêmica, tem hora que a pessoa ela cita bastante fontes bibliográficas, né? Segundo o autor tal, eu não tenho nada contra isso aqui. É fascinante a área acadêmica. Mas tem hora que eu não preciso ter tantos autores, tantas biografias na minha cabeça. Eu só tenho que ler o texto e entender ele, entendeu? O mais próximo do que o texto está dizendo, da literalidade dele. Eu tenho que ser literal a ele. Aí, se eu conseguir fazer isso aqui, realmente eu vou trazer a essência do que Deus tem para a igreja, ou para mim, ou para nós. Então, é a forma que eu trabalho, sempre ligado ao texto o tempo todo. Que bacana, mas pelo que eu entendi, então, é uma particularidade e preferência do senhor. Sim. Tipo, porque eu vejo que tem muitos estilos de pregação e jeito que leva a mensagem, eu acho que isso é bem dinâmico, porque fica uma abordagem diferente, você vê uma temática diferente. Por exemplo, eu vejo muitas pregações que eu acho super interessante, que lê o texto, traz o contexto bíblico ali, só que ele traz referências do dia a dia dele, traz em paralelo situações que ele vivenciou. Isso, de certa forma, conecta com a pessoa que está escutando, porque uma pessoa que não tem tanto conhecimento, dificilmente ela consegue visualizar algumas situações lá na própria Bíblia. Agora, quando você traz para um contexto cotidiano e algo do tipo, principalmente para os jovens, eu vejo, fica muito mais fácil o entendimento. Então, não teria certo ou errado, são linguagens diferentes, mas que, de fato, elas levam a palavra. Consegue transmitir. E desde que esteja no texto bíblico, né? Sim. O que não se pode é extrair um versículo do meio de um capítulo e trazer algo que não tenha o relacionamento com todo o contexto ali, né? Mesmo. Que é, no caso da hermenêutica. Né? Aí sim, aí é livre, né? E aí nós até entramos numa questão de trazer para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, mas preservando a doutrina bíblica, né? Sim. Sem ter que alterar qualquer coisa no texto bíblico, né, pastor? Plenamente. Ser fiel ao texto, sempre. Aí as coisas dão certo. Que bacana, pastor. Então, só para a gente trazer um pouco do contexto da história, tá bem legal o papo, a gente vai aprofundar mais em questões teológicas, mas o senhor já nasceu na igreja, se converteu, como foi um pouco do início da sua trajetória até você chegar a estudar teologia e se aprofundar um pouco mais? Não, boa, eu não nasci no evangelho, não. Né? A minha mãe foi primeiro pro evangelho. Na realidade, eu cresci... eu fui meio que entortando a natureza, né? Onde eu cresci e tal. Não tinha contato nenhum com o evangelho. E a minha mãe foi primeiro. Na verdade, minha mãe ela começou a passar mal, né? Passou mal e eu era bem novão. E minha mãe ficou acamada e ninguém descobria que ela tinha.
Então, até então, não tinha nenhum contato com os cristãos e não era fã dos cristãos, na verdade. Eu não perseguia nada, mas não era fã dos cristãos. Eu me lembro que minha mãe não ficava boa e eu pensei que minha mãe ia morrer naquela época, né, molecão. E quem apareceu lá foi os cristãos, né? Queria orar para sua mãe e tal. Eu estava fazendo uns 7 cristãos. Pensei comigo assim, vai orar para minha mãe, né? Eu posso ser que ajuda aí, né? Falei, não, tudo bem, então pode entrar aí. E eu fiquei prestando atenção. Eles oraram pela minha mãe. Eu lembro que eles entregaram uma revelação, né? Não tinha contato nenhum com o cristianismo. Falou que fizeram uma obra de macumbaria para minha mãe e que viu aquela obra saindo fora no bico de uma pomba. Eu não lembro direito mais ou menos a revelação. E eu sem entender nada, mas eu prestando atenção. E ele falou assim para minha mãe, então você pode sentar já. Minha mãe não ficava em pé, né? Minha mãe sentou, bebeu água e foi fazer as coisas de casa e nunca mais ficou de cama. Minha mãe morreu faz o quê? 2 anos, mas com 70 e poucos anos. Então, dali eu comecei a ter uma simpatia para os cristãos. Então, eu já olhava para os cristãos de uma forma diferente. Continuei no mundão, bagunçando, tocava em grupo de samba, fiz muita coisa errada, né? Mas, assim, quando os cristãos passavam, eu tinha um respeito pelo fato deles ter orado para minha mãe e minha mãe ter sido curada daquilo. Eu presenciei isso. E eu me lembro que uma vez eu estava o último contato tive bem forte assim, com os cristãos, eu ia fazer um negócio errado lá e eu precisava da chave da minha casa. Minha mãe nunca foi de sair e deixar a casa fechada. E eu me lembro que eu fui, né, para abrir a porta para pegar com os amigos meus e a porta estava fechada e os amigos estavam com pressa. Eu falei, mas eu não sei onde minha mãe está. Aí procurei minha mãe, até que falaram que minha mãe estava na casa do irmão. E eu falei, mas onde que é esse irmão? Aí me explicaram, cheguei lá, tinha uma escadaria enorme. Falei, não, pode subir lá, porque a escadaria é muito grande, então aqui não tem problema, pode subir. Eu cheguei, estava todo mundo ajoelhado, bati na porta, ninguém respondeu, abri devagarinho, eu olhei, todo mundo ajoelhado, eu vi que minha mãe estava do outro lado, né? Então eu saí pulando nos pés assim e tal, e cutuquei minha mãe e falei, eu preciso da chave, mãe. Bem baixinho. Aí quando eu falei, preciso da chave, não sei que o irmão fez, do sinal que o irmão deu lá, todo mundo ficou em pé. Começou em pé, puxar um corinho, e nisso aqui ficou em pé, eu não conseguia passar para voltar para a porta. Aí, quando acabou esse corinho, ele falou para mim assim, eu querendo passar, né? Não mexa nas coisas de ninguém. Aí eu falei assim, puxa vida. Aí aquilo lá mexeu comigo também, né? Eu desci, dei a chave, peguei o que tinha que pegar e falei, eu não vou não. Aí foi ali um segundo contato maior. Depois eu fui criando um certo temor ali. Aí eu me lembro quando eu me converti, fui converti no Belém, na época, ministério do Belém, tudo da Gaviões, fazia parte da Gaviões. Teve que ser liberto mesmo. Mas não foi por isso, né, que o pastor se converteu, continuou, né? Sou da época do Neto, Tupanzinho. Timão, hein, pastor? Hoje eu não sei nem quem que é mais o goleiro do Corinthians. Era o Timaço, né? Viola na época, Viola. Né? Aí eu converti ali. Aí fui caminhando devagar, já fui para a igreja, comecei a namorar, que hoje é minha esposa. Aí noivei, me casei. E o contato com a teologia foi mais ou menos com uns 3 anos de cristão, eu tive contato com a teologia. Bem rápido, né, pastor? Foi rápido. Foi rápido. Aí quando eu tive contato com a teologia, eu vi que eu tinha necessidade de voltar a estudar. Porque a teologia não é simples. Ela é acadêmica, né? Sim. São termos diferentes, termos difíceis, trabalha com o grego, com o hebraico, com o aramaico, até mesmo muitas vezes com o latim. E eu falei, eu preciso estudar. Aí foi onde eu fui estudar, terminei meus estudos, aí fui fazer bacharel em teologia, fui me envolvendo, fui me informando, logo me tiraram dentro da sala para dar aula, e eu continuei me envolvendo, comecei pregando. Quando eu pensou que não, eu estava totalmente envolvido. Eu falei assim, eu preciso fazer algo que eu consiga ficar próximo da minha família. Porque eu ia pregar, eu viajava. E meu filho era recém-nascido, não podia levar minha esposa, então eu falava assim, eu voltava para dar aula, porque você manda currículo para as faculdades, normalmente, paga hora-aula que paga, né? E eu falei, eu vou me dedicar mais para mim começar a pegar mais aulas. Eu queria ser realmente professor. Aí eu comecei a me envolver, só que eu comecei a me envolver como? Estudando e dando aula. Estudando e dando aula, porque não tinha professores. Foi onde foi me ajudando muito, porque as dúvidas que eles tinham, eu também tinha. Me ajudou demais. Jogava numa imersão de estudo. De estudo. Então, perguntava, eu também já tinha. Aí fui me formando, aí estava totalmente envolvido com a teologia. Fundei uma escola em 2010, deu certo, por bondade de Deus. E estamos aí até hoje.
até hoje. Graças a Que Deus. bênção, pastor. Legal. E o papo tá fluindo muito, já tô aqui com o cérebro explodindo, é muito conhecimento. A gente acha que não, mas tem muito tema ainda para abordar, é muito interessante. Tenho certeza que o pessoal que tá acompanhando a gente em casa já tá com o caderninho anotando. E, meu, papo tá super legal. Então vamos para um breve intervalo para a gente tomar uma água e a gente já volta. Pessoal, você que tá acompanhando a gente, durante o intervalo vai estar passando a programação da igreja. Não deixe de acompanhar e, por favor, venha nos visitar um dia, tá bom? Você sabia que a nossa igreja realiza diversas obras sociais? Toda segunda-feira saímos pelas ruas distribuindo refeições aos moradores em situação de rua. Além disso, colaboramos com 4 casas de abrigos, 2 lares de idosos e diversas famílias necessitadas. A sua contribuição ajuda a manter a nossa igreja, os ministérios, como esse podcast, e ajuda muitas famílias. Confira agora a nossa agenda da semana e conheça nossos grupos e ministérios. Todas as segundas-feiras, às 8 horas, culto de oração. E às 8 horas da noite, o Amor de Rua sai para a entrega das marmitas. Às terças-feiras, às 8 horas da noite, temos o nosso encontro de homens. E você sabia que a nossa igreja tem um ateliê de artesanato? E os cursos acontecem todas as quintas-feiras, às 14 horas. E às 8 horas da noite, o nosso culto de adoração e oração. E você que é jovem tem um encontro marcado com a gente todos os sábados, às 18 horas. E todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos a EBD para toda a família. E às 10 horas, o nosso culto. E agora que você já conheceu toda a nossa programação, você não tem desculpa para ficar de fora. Anota aí e espero ver você por aqui. Pessoal, voltamos o nosso breve intervalo. E durante o intervalo eu estava comentando aqui com o pastor Edu, eu falei, pastor, vamos voltar a gravar logo que a gente está perdendo muito assunto interessante e vai ser legal, porque o pastor Rudney, pela graça de Deus, tem tanto conhecimento, buscou tanta coisa que se torna uma conversa tão interessante que se a gente deixar aqui não tem fim, né? A gente estava falando a respeito de alguns temas e tal, e no primeiro bloco ele falou sobre um versículo, e que é uma dúvida particular minha, que eu gostaria de tirar, acredito que muitas pessoas podem compactuar ou compartilhar dessa dúvida, que é a respeito do espinho na carne de Paulo. Qual que é a maneira que o senhor interpreta esse texto? Porque na minha visão, das vezes que eu li, pelo menos, eu não acredito que seja algo físico, propriamente, quando ele fala no texto. Queria que o senhor comentasse um pouco a respeito da sua visão sobre esse tema. Boa. O espinho na carne de Paulo, ele tem várias ramificações, né? Passa de 20 teorias baseadas no espinho na carne de Paulo. Eu tento seguir mais próximo do texto, mesmo assim, eu não consigo provar 100% que seja isso. Mas pelo que o texto diz, que um anjo enviado de Satanás esbofeteava ele, né, batia nele, a palavra que aparece ali é ângelos, né, seria um anjo, um mensageiro. Eu vejo que esse mensageiro era pessoas que lembravam, a forma que eu vejo o texto, né, pessoas que lembravam o que ele fez. Ou seja, Paulo ele não foi um camarada tão legal, né? Principalmente com o cristianismo. Se você observar na morte de Estevão, ele estava próximo da morte de Estevão. Então, possivelmente, ele pode ter participado. Eu acho que depois da sua conversão, você imagina Paulo pregando no lugar, isso aqui é apenas uma teoria, não tem como provar biblicamente, e alguém fala assim, mas quem é você para falar de Jesus, se você fez mal para a minha família, fez mal para alguém da minha casa? Então, para ele, seria como se fosse um esbofetear. Então, é a forma que eu vejo. Era uma mensagem que ele entendia que vinha de Satanás, mas na verdade estava falando a verdade, né? E ele pediu para Deus tirar esse espinho, para ver que toda vez que Deus pediu, toda vez que ele pediu, Deus falou que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como Deus fala assim, você plantou, então você vai colher. É mais ou menos assim, eu saio daqui, vou lá e chuto a porta do vizinho. Aí eu volto aqui, gente, ora por mim porque eu chutei a porta do vizinho. Você fala, vou orar, tá? Mas a consequência de chutar a porta do vizinho você vai ter que passar por ela. Bom, é a forma que eu vejo o espinho na carne de Paulo, que alguém vinha e lembrava o que ele fez, que ele não seria digno de pregar a palavra de Deus, de ter feito tão mal aos cristãos, mas é apenas
mais uma teoria, não consigo provar 100%, né? Mas da forma que eu vejo. Muito bom. E até falando nessa questão, pastor, o pastor falou uma palavra que eu achei bem interessante, consequência. E trazendo isso para a família, para a nossa família, na igreja, como nós estamos constituídos, o significado da família, da importância da família para a igreja, e também levando em consideração o excelente trabalho que o pastor faz também com aconselhamentos para casais. Quais as consequências hoje nas famílias por andar não de forma no caminho da verdade, né? No caminho certo, no caminho do Senhor, obedecendo os mandamentos? Quais as consequências hoje têm sido aí vistas pelo pastor nesses aconselhamentos? Na parte de casais, né? de maus tratos. Maus tratos, muitas vezes a origem disso também, né? Que nós estávamos até comentando sobre o narcisismo. Sim. Meu Deus, deve ser difícil eu conviver com uma pessoa narcisista no meu próprio lar, sendo que seja a minha esposa, o meu marido. Como que funciona isso? Como que é o aconselhamento? E como que faz também para as pessoas entenderem isso? Sabemos do mover do Espírito Santo, né? Mas é como o pastor falou, chega aqui, nós vamos orar. Ok, mas existem consequências pelos atos, né, pastor? Infelizmente. Boa. Né? Então, como que é isso no dia a dia do pastor como aconselhador? Quando você olha para a Bíblia, existem 3 instituições que são constituídas por Deus, que no caso é a família, a igreja e a lei, todas elas com base bíblica, no caso o governo, o Estado, né? A família é uma constituição, ou seja, é algo constituído por Deus, Deus que criou a família. Mas quando você olha para o Jardim do Éden, dentro da linha de dispensacionalista, chegamos a conversar sobre isso aqui, aquele período é um período de inocência, né? Não tem ali, pecado não predomina o lugar ainda, está sobre Adão ainda, então é inocente. Mas você consegue ver que tem 2 personalidades ali, diferentes, a mulher e o homem. Ou seja, dentro do Jardim do Éden, você consegue entender que as 2 personalidades estão juntas ali. Ou seja, a mulher tem o seu jeito e o homem tem o seu jeito. Esse comportamento vai gerar uma consequência. Por quê? O que Satanás observa ali? Por onde eu posso entrar para destruir aquilo que Deus projetou, que era a família? Vou entrar por onde? Eu vou ver aonde há uma fragilidade. Ou seja, ele entra pela conversa através da mulher. Ou seja, a mulher chegaria até o homem. Mas pode ver que ele pega ali as fragilidades. Ou seja, personalidade da mulher e personalidade do homem. E a pergunta é, conseguiu? Conseguiu. Ele entrou e destruiu. Ou seja, teve consequências baseado na sua conduta, na sua forma de ser. Acabou entrando no pecado, o pecado passa por toda a raça humana. Hoje, o relacionamento é a mesma coisa. O relacionamento ele permanece por condutas. Eu tenho que entender a forma que eu tenho que tratar a minha esposa. E a minha esposa tem que entender a forma que tem que me tratar. Ou seja, eu tenho que entender o que é um relacionamento. Qual que é a ideia do relacionamento? Se eu pensar que um relacionamento é tomar posse de uma pessoa, eu me relaciono, agora você é minha. Eu casei, você é minha mulher, tomo posse. Que nem a pessoa que compra um carro. Se ele comprar um carro e ele não cuidar do carro, furar os 4 pneus, o carro permanece dele. Se ele não importa como não colocar óleo no motor, o motor estoura o cabeçote, mas o carro permanece dele. Só que se a pessoa entender que o relacionamento ele tomou posse de uma pessoa e ele não cuidar dela, ela não permanece com ele. Porque a partir do momento que eu entender que é meu, eu tomei posse, então eu não vou cuidar. Agora, eu tenho que entender o seguinte, o relacionamento é a forma de tratar, não é posse. Eu tenho que permanecer tratando bem do início até o fim, ou seja, vamos juntar os dois. Qual que é a nossa ideia? Vamos se juntar, vamos ter um relacionamento, nós vamos namorar, vamos noivar e vamos nos casar. Tá? Mas esses sonhos, esses projetos, eles permanecem sempre juntos. Ou seja, tem 30 anos de casado, mas permanece com o meu objetivo. Qual é? Eu trato você bem, você me trata bem. O relacionamento. É essas consequências, ou esses tratos que geram consequências ou boas ou ruins, porque a pessoa casa e ele acha que ele é dono. Então se torna um relacionamento obsessivo ou opressor. É ou não é? Comanda, grita, xinga, ele acha que pode destratar e permanece dele. Ele não vai permanecer, porque se eu não tratar bem, aquele amor que está no coração daquela pessoa
ao meu favor, ele vai acabando. Ou seja, daí ele florescer, ele vai diminuindo ao ponto de acabar. Então, muitas pessoas já não têm mais o mesmo amor, já não se relacionam bem dentro do relacionamento. Pastores, cristãos, muitos problemas. Por quê? Casaram sem entender qual seria o casar, juntar, estar junto, o relacionamento, não trataram bem, não se cuidaram, um cuidou do outro, espanou, acabou o amor. Eu diria que quando acaba o amor, é só Deus, meu. É só Deus. Então, a forma de tratar, ela é, como eu posso colocar? Em primeiro lugar, forma de tratar, conduta, forma de tratar a pessoa. Outra coisa que eu tenho que entender, hoje, os narcisistas, né? Eu conheci uma pessoa que ela estava com um narcisista por 22 anos. Nossa, muito tempo. Muito tempo. Está destruído psicologicamente ela e os 2 filhos. Ou seja, onde passa na mão de um narcisista, não vai arrancar pedaço. Não vai ser a mesma coisa muito depois. sério, né? Muito sério. Sociopata, narcisista, até mesmo psicopata. E essas pessoas estão dentro da igreja, porque são pessoas, são seres humanos. E aí você fala, mas como que identificar? Ele não consegue identificar, ele vai tratar bem. Ele vai tratar bem até onde é interessante para ele vai tratar muito bem, ele vai conversar, vai tratar bem a família. Quando ele vê que não interessa mais para ele não vai tratar mais bem. Você vai ver que é aquela obsessão o tempo todo. Então, essa pessoa, eu conversei com ela falou que era xingo o tempo todo, meu. Xingava, e era assim, repentinamente. Tá tudo bem, a família tudo conversando, aí de repente caiu o óculos dele. Então, ou seja, ele derrubou o óculos, né? Mas ele já falou assim, ó, você viu o que aconteceu? Ou seja, o óculos caiu. Mas aí a culpa não era dele, a culpa era da pessoa. Então, aquela pessoa já era automaticamente culpada e ele já entrava com maus tratos, xingos, etc. Ou seja, quem vai suportar, fala a verdade, quem vai suportar um camarada desse por tanto tempo? Falou, Rodinei, eu tentei, ó, eu orei, eu busquei, eu conversava com o meu pastor, não teve jeito. Ou seja, eu casei 22 anos, falou que foi 21 anos de maus tratos. Falou, o meu filho tem problema psicológico, a minha filha tem problema psicológico, eu tenho problema psicológico. Então, aí você fala assim, até onde vai? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. A pergunta que me fazem sempre, acho que até gera uma polêmica. Cientificamente, um narcisista não muda. Você concorda? Sim, certo. Porque existe uma diferença do narcisista para o psicopata. O psicopata não consegue ver que está errado, né? O narcisista não consegue ver que está errado, mas, porém, o ego dele fala mais alto. Ele fala assim, eu errei aqui. Mas ele fala, eu errei porque... É mais ou menos assim, ele dá um soco na cara da mulher. Aí ele fala assim, eu errei. Aí ele pensa assim, não, foi ela que que tacou o rosto na minha mão. Deu um motivo. Deu um motivo. Né? Ele acaba se justificando. Sim. Essa é a diferença, mas o sentimento, a empatia são muito semelhantes. Então, e eles estão onde? Dentro da igreja. Então, como ele pode ser transformado? Dinei, Deus transforma, porque qual que é a nossa pregação central? Você aceita Cristo, primeiro passo, convicção. O Espírito Santo te convence. Se reconheceu o pecado através do Espírito Santo, aceitou a Cristo. Aí vem o segundo passo, regeneração. Isso acontece em João capítulo 3. Nicodemos queria entrar no céu e falou, tem que nascer de novo. Então, vem a regeneração. A regeneração é mudança. É mudança, rejeição, rejeição do pecado. Como que eu posso dizer? Regeneração. Você vai mudando conforme o tempo. Tá, mas como que pode mudar um narcisista se a ciência fala que ele não muda? Então, o narcisista pode mudar? Eu creio que o narcisista pode mudar. Mas, para isso, tem que ter o reconhecimento do seu erro. Total. Então, tipo assim, eu preciso mudar. Quebrantamento. Né? Só que se ele não reconhece que muda, então ele não muda. Na verdade, tipo assim, Rodinei, mas eu casei com um narcisista, então ele não vai mudar? Tá. Ele poderia mudar se ele reconhecesse os seus erros. Né? Pediu perdão dos seus pecados, eu preciso melhorar aqui, renúncia, a palavra certa, eu tenho que renunciar a algumas coisas. Mas se ele não reconhece, então ele não vai mudar. Então isso complica, porque quando a gente está fora, que eu trabalhei com casais, eu aconselhava casais por 2 anos num lugar, tinha pontos fixos para poder aconselhar casais. Então eu estava envolvido com eles. Então a gente do lado de fora, a gente fala, vamos orar, segura aí, aguenta aí. Mas quem está vivendo dentro é um inferno. É insuportável. Insuportável. Né? E o lugar que é para ter paz, que você conversa, dialoga, está com a família, está um inferno, a maior parte da sua vida vai ser dentro daquele lugar. Você não tem paz. Então você fala, Rodinei, e aí?
aqui que complica. Os narcisistas, tem pessoas que não é narcisista, mas é orgulhoso, soberbo, ele acha que está por cima, machista. Isso prejudica. Então, o tratamento do homem para a mulher, como a mulher por homem, é primordial, senão vai espanar. Ô, pastor, e o senhor falando a respeito disso, primeiro que eu vejo 2 pilares e o senhor me corrija se eu estiver errado. Primeiro tem a questão de que a pessoa ela tem que ansiar por essa mudança, Sim. senão não dá certo, mas que nem quando a gente fala de caso de casais, eu não sou casado, mas eu pude acompanhar ao longo da minha vida, que meu pai é pastor, aconselhando diversos casais, e eu sei que é um tema muito delicado, porque, por exemplo, nesse tipo de caso, se a gente trazer para o contexto bíblico, tem algumas condições bíblicas que dão autonomia para a pessoa tomar a decisão de separação, seja pelo adultério ou ela ficar viúva. E quando esse tipo de caso que a pessoa está se aconselhando, ela não almeja a mudança e a pessoa se vê numa situação que não tem mais saída. Biblicamente, quando a gente traz para esse contexto, qual seria a tomada de decisão? Está falando da parte do divórcio? Sim. Se ela pode divorciar e casar de novo, seria mais ou menos essa ideia. Exato. Vai ser polêmico. Mas eu vou falar para vocês. Eu não vejo como pecado. Eu vou explicar para vocês vão entender. Tradicionalmente, vão explicar assim. Tem 2 formas de você divorciar e poder casar novamente. Tradicionalmente vai ser isso aqui. Vai ser a infidelidade, baseada em Mateus capítulo 19, e o abandono, baseado em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Tradicionalmente, essas 2 formas que vão estar explicando. Mas eu vou tentar ir um pouquinho além. Tá? Existem 2 palavras que aparecem tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tanto no hebraico como no grego, que é repúdio e divórcio. Né? No Antigo Testamento, eu não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas parece que o repúdio é chamado de salar. E o divórcio é chamado de querut ou querutut, um negócio assim. E você vai observar que essas 2 palavras no Antigo Testamento parecem sinônimas, mas elas têm uma diferença. Dentro do relacionamento. Ou seja, parecem iguais, mas tem uma pequena diferença. Quem fala sobre o divórcio abertamente é Moisés. Em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Ele dá a carta de divórcio. Então ali, se ele deu carta de divórcio, então deveria ter algum tipo de documento para casamento. E por que ele dá a carta de divórcio? Por causa do repúdio. O que eu entendo com repúdio no Antigo? Tá, no Antigo aparece com esses 2 idiomas, e vai aparecer também em Mateus capítulo 19 com 2 idiomas. Se eu não me engano, não vou lembrar agora de cor, mas aparece a palavra apólio e apostasion, um negócio assim, não me lembro direito, essas 2 do grego aqui. Também eu vejo diferença. De Mateus, Deuteronômio capítulo 24, até Malaquias capítulo 2, versículo 16, passa 1.400 anos. Mas assim, 1.400 anos baseado na lei de Moisés, que era o quê? Da carta de divórcio. Poderia divorciar e casar de novo. Divorciar, casar de novo. Quando chega em Malaquias, vai aparecer no capítulo 2, versículo 16, que Deus odeia o divórcio, mas o que aparece lá é queritut, não salar. Ou seja, seria, ou ao contrário, não, salar. Ou seja, não seria divórcio, seria repúdio. Quando Deus fala que odeia o divórcio, não é o divórcio, é o repúdio. Mas por quê? Qual que é a diferença? O que dá a entender que o repúdio ele é uma espécie de abandono. Mais ou menos isso aqui, a pessoa casa, o moço e a moça casavam, somente a parte judaica, os judeus, construía, mas de repente ele trocava de mulher, porque eles não eram uma pessoa monogâmico. Você olha Salomão, olha Davi, Abraão deitou com Agar, eles não eram monogâmicos, então eles valorizavam outro tipo de mulheres. Então, automaticamente, se ele gostasse de uma mulher mais nova, Moisés deu a carta de divórcio. O que ele faria? Ele arrumava mais nova, mas aquela que ele estava com ela se prejudicava, porque ela estava presa no repúdio. Era mais ou menos isso aqui, ela não era divorciada, mas ele estava com outra. Então, financeiramente, ela se prejudicava. Outra coisa, se ela tentasse se relacionar com alguém, ela poderia ser apedrejada, porque ela estava presa no repúdio. Ou seja, o repúdio era uma forma de covardia. Ela prendia a pessoa. Então, pode ver que Malaquias fala que Deus odeia o repúdio. Quando passa os 400 anos do período intertestamentário, que entra o Novo Testamento, perguntam para Jesus em Mateus capítulo 19. Pode ver que a pergunta que faz lá é sobre o repúdio.
É lícito o homem repudiar a mulher que ama? Que pergunta aos fariseus. Por quê? Existia duas linhas na época, existia duas escolas. Era Halal e Shamar. Uma era bem fechada, a outra bem liberal. Ou seja, a opinião do Antigo Testamento eles já tinham. Agora eles queriam saber de Jesus. Um judeu, né, que aparece como Jesus Salvador, e pergunta aí, Jesus, o repúdio. Então, a pergunta dele é sobre o repúdio. Então, Jesus tinha que responder o quê? Sobre o repúdio. Jesus fala o que Deus uniu, não separa o homem. Ele usa o livro da lei, com os 5 livros da lei, Gênesis até Deuteronômio. Ele responde usando o livro da lei, e os fariseus vêm também na altura. Peraí, mas Moisés liberou a carta de divórcio e também de repúdio. Ou seja, Moisés estava se portando mais. Nem se repudiava e nem se divorciava. Mesmo que o repúdio não aparece lá em Deuteronômio capítulo 24. Jesus vai responder dentro do repúdio, a não ser a infidelidade. Ou seja, o homem realmente pega a mulher na infidelidade, automaticamente ele vai abandonar. Pelas características masculinas. Sim. Né? Então vai aparecer depois em 1 Coríntios capítulo 7, como um conselho do divórcio. Isso aqui é comum. Eu falo assim, ó, não divorcia não. Não divorcia não, vamos orar, vamos buscar, vou te ajudar. É o que acontece com Paulo em 1 Coríntios capítulo 7. Então, daí para frente, eu não consigo ver um lugar que fala assim, ó, se você divorciar, é pecado. Aí você fala com o direito, mas é pesado você estar falando, mas está gravando. Eu entendo o peso, né? E eu entendo que Deus é totalmente a favor da família. Deus é a favor da família. Eu falei aqui no início, ó, 3 instituições constituídas por Deus: família, governo e igreja. Então eu entendo a seriedade da família, de juntar a família, de ter uma família. Eu consigo entender isso biblicamente. Porém, eu também entendo que Deus não quer que uma pessoa sofra tanto assim. Você consegue entender isso aqui? É mais ou menos como que pode a pessoa estar apanhando, está tomando gusparada no rosto, né? Xingo de dia, de noite, e Deus fala assim, ó, permanece aí. Se você sair daqui e você for querer se relacionar com alguém, você vai para o inferno. Você vai sofrer aqui e vai sofrer no inferno. Mas Deus, segura aí. Para você ter ideia, eu conheci assim, eu tinha uns 7 anos, uma vez foi uma prima minha, já com 20 e poucos anos naquela época, na casa da minha mãe era viva, e eu me lembro que minha mãe perguntou para ela assim, mas o que aconteceu? Eu, menininho, eu consegui escutar a conversa. Ela casou com alguém de São Paulo, mas ela morava na Bahia. E essa pessoa que ela casou não gostava de mulher. Mas foi lá, buscou, casou com ela tranquilamente. Só que chegou aqui e não tinha relação sexual. Então o que aconteceu? A vizinha chamou e falou assim, olha, ele não é fã de mulher. Você quer ir embora para sua família? Você novinha aqui, ela era bem novinha, 18 anos mais ou menos, o próximo dos 18 anos. Ela pegou o dinheiro dessa vizinha e foi embora. Então, minha mãe conversando com ela, depois que ela foi embora para a Bahia, separado, depois voltou aqui, minha mãe conversando, ela contando o caso. E eu me lembro dessa cena até hoje. É mais ou menos isso aqui. Vamos colocar que ela tinha 18 anos. É justo isso? Ou seja, a pessoa não queria casar com ela, não queria estar com ela. Mas, de repente, para poder cobrir alguma coisa, não sei, vai lá, pega ela, isso aqui é um fato real, casa com ela, traz para São Paulo, mas ele não quer ficar com ela, não enrolou nela, não teve nem lua de mel. Aí agora ela teve que ir embora, porque ele não queria, e ela com 18 anos não pode casar nunca mais, porque ela acaba sendo culpada da intenção da pessoa que não tinha nenhuma boa intenção. Então, aí eu digo, mas não temos prova bíblica. Lógico, Moisés deixou bem claro que a carta de divórcio existia para libertar. Tipo assim, ó, tá ruim, tem uma forma de se libertar. Então, eu não vejo como pecado, mas eu não aconselho ninguém a divorciar. Eu sei que é difícil, mas também hoje eu não ensino mais ninguém a ficar junto. Por quê? Quando eu comecei, eu pregava com ex-idente, eu era contra a separação. Até que uma amiga da minha esposa, o pastor dela se sentia culpado e entrou em depressão porque ele aconselhou uma mulher, no Rio de Janeiro isso aconteceu, que tomou 36 facadas, mas ela falou assim, pastor, meu marido quer me matar, ele é matador, e eu preciso de ajuda, porque eu tenho que ir embora daqui. Então ele falou, não, segura aí, foi ele e a pastora, oraram, tomaram café, almoçaram, e falaram assim, ó, nós vamos embora e você não vai embora daqui não, que nós oramos não vai acontecer nada. Ele virou as costas, o marido matou com 36 facadas. Aí ele entrou em depressão, se sentiu culpado. Ele é culpado, sim. Mas por quê? É um momento de falar assim, ó, vai embora para sua família. Tá? Falou que vai matar, você sabe, mata.
Então vai embora. Então eu não luto mais dessa forma. Eu tento entender o lado. Eu luto para permanecer junto, eu aconselho. Eu sei que é importante o casamento, mas eu entendo que vai ter hora que o negócio é difícil. Agora você imagina, a pessoa casa com um camarada, gente boa, trabalhador, conversa com todo mundo na igreja, mas ele é um narcisista. Aí você fala, e aí, essa pessoa vai vir? É fácil, fala a verdade. Não é fácil. Então, se eu não entender isso aqui, como é que fica? Então, dentro desse aspecto, eu vejo que a Bíblia não comenta, por quê? Porque realmente não tem esse texto de proibição nesse sentido. Então, é a forma que eu vejo, mas lutando pelos casais sempre, tá? Lutando sempre. Então, gente, acho que... Muito legal. Bem legal e até vai de encontro a algo que a gente estava comentando, levantando o gancho, que o pastor Edu pode até falar um pouco melhor, que é a respeito de espiritualizar tudo, né? Que Sim. nesse caso, tinha que procurar uma ajuda, seja da delegacia. E existem indícios, né? Perdão te cortar, Dani, mas existe o indício do crime, né? Sim. Isso é forte demais. Sim. E é uma responsabilidade muito grande também no olhar para uma questão social, né, Sim. pastor? Eu sei que o pastor também tem até a especialização em antropologia, né? Sim. Existe também a questão da antropologia social, né? Qual é o comportamento ou a sociologia, o que está acontecendo naquele meio, da onde ele vem, essa pessoa que foi o homicida. Então é difícil um líder da igreja também ele se envolver numa questão exclusivamente espiritual, achando que terá intervenção divina a todo momento, né? É verdade? Não é? Então isso também é perigoso, onde na verdade o cuidado aí não é só espiritual, ele é também de segurança da pessoa humana, Sim. né? E lembrando que essa colocação não é aceita por 90%. Tipo, eu tenho consciência que 10 está a meu favor, 90 está contra mim. Só que eu mexo com casais, eu sei como é que é. É você lá de fora, orando, aquela coisa bonita, falando em língua, eu profetizo, é uma coisa. Agora, lá dentro é outra coisa. Né? Pessoas que perdem a vida, tem gente que entra em depressão, desenvolve ansiedade, vive medicada. Tem gente que é difícil de viver, muito difícil de viver, né? Então, eu tenho que ter a mente aberta para compreender isso aqui agora. Hoje, nós estamos no século XXI, as coisas ficaram um pouquinho mais tranquilo para o conhecimento, para se aprofundar. Para mim chegar a essa conclusão, demorei. Eu não aceitava essas palavras. Eu olhava para essas palavras e falava, não é sinônimo. Eu lutei muito tempo. Sinônimo não é a mesma coisa. Não. Até que eu falei, mas eu não posso ficar lutando contra mim mesmo. Eu estou vendo que não é sinônimo. Que ela tem uma diferença mínima, mas tem. Então eu tenho que aceitar, porque eu também fechei a mente e não aceitava. Eu me lembro com um amigo que falou, Dinei, minha mulher já foi embora, já casou de novo, e eu não consigo... Você poderia me dar um conselho biblicamente? Eu não consegui falar nada para ele. Né? Falei, rapaz, eu não tenho outro argumento, a não ser aquele que você já conhece, tradicionalmente. Ou seja, eu me senti um covarde depois. Puxa vida, não é assim que eu vejo mais. A minha mente mudou. Por que não passar? Porque eu estava preso ao sistema. Ao sistema, 90% é contra mim. Tá, mas depois eu falei assim, uma coisa, eu tenho que entrar mediante o que a Bíblia me mostra. Né? E seguir ela da forma que eu estou vendo, que eu estou estudando aqui. Ó. Gostou, não gostou, não posso fazer nada. É mais ou menos isso aqui, não é verdade? E essa é uma questão muito interessante, pastor, que é a língua, né? É a escrita. E o pastor é estudioso do hebraico, do grego, e muitas vezes nós temos interpretações que são dadas sem esse conhecimento aprofundado do hebraico e do grego. Claro que eu também entendo a nossa dificuldade como igreja no Brasil de ter tantas pessoas especializadas em grego e em hebraico, né? Isso eu sei que é complicado. Hoje o acesso à informação é melhor, tem livros, tem cursos, mas mesmo assim não é abrangente isso para todo cristão. E até mudando um pouco aí, ou indo para uma outra questão, o que isso ajudou? Eu tenho certeza que ajudou muito o pastor, mas isso quebrou também alguns paradigmas que o próprio pastor colocou sobre alguma coisa sistematizada e pavimentada por alguns, e que lá embaixo, depois do pastor entender o hebraico e o grego, trouxe à tona outras questões que eram mais claras biblicamente? Sim, não, como muitas coisas mudam mesmo. Sim. Eu não vou falar que é tão distante do que nós temos. As línguas
elas são muito distantes, né, que as pessoas falam. Não, não são tão distantes assim. Ou seja, os tradutores fizeram de tudo para poder encaixar o mais correto possível. Vamos colocar aqui João Ferreira de Almeida, ele fez de tudo para poder trazer um jovem, tal, católico, até onde ele pôde viver, ele traduziu o novo, depois traduziu o antigo, próximo de Ezequiel, mais ou menos, ele morre ali, outras pessoas, parceiro dele, e continuou. Então, ele tentou ser o máximo possível ali, próximo. Mas tem traduções que realmente dão uma mudada, sim. Tá? Dentro das línguas, existe também a crítica textual. O que é crítica textual? É onde você procura achar os manuscritos escritos pela mão dos apóstolos, né? Tanto do Antigo Testamento, na parte do Antigo Testamento, e do Novo, que são os apóstolos. Nós chamamos de arquétipo, ou os autógrafos, quem foi que escreveu. Toda essa junção de conhecimento, crítica textual e línguas, me ajudou muito na parte de conhecer, tirar muitas coisas que eu achava que era de uma forma e era de outra, e por um tempo também me atrapalhou um pouco quando falou a crítica textual. É mais ou menos isso aqui. Ó. Crítica textual é um assunto interessantíssimo, ele é totalmente científico, onde estão os manuscritos, quais são as cópias das cópias das cópias das cópias, né, o que a gente tem na mão, aí entra 4 tipos de juntamento de família, o texto recebido, texto crítico, majoritário, família 35, vai juntando aquele grupo de família, porém tem aquele grupo chamado crítico, que eles discordam com outros tipos de conjunto de manuscritos, que eles tiram alguns textos da Bíblia, um exemplo. O texto crítico, ele não concorda que existe manuscritos antigos que continuam Mateus capítulo 16, Marcos 16, do versículo 9 adiante. Então, aquele pedacinho eles tiram fora. A mulher adúltera, eles tiram fora. Alguns textos eles tiram fora. Então, quem vai fazer essa junção? Texto recebido, texto majoritário, família 35, vão trabalhar e fazer essa junção. Por quê? Temos aí 5.800 manuscritos aproximadamente, fora em línguas, temos muitos outros idiomas de manuscritos. Então, nós temos prova suficiente, seja mais novo ou mais antigo o tipo de manuscrito. Então, nessa parte, até você aprender outros manuscritos, dá uma mexida. Mexida, porque você tem medo de mexer em uma parte que você acredita. Por exemplo, São Pentecostal, até você entender os demais manuscritos. A língua bíblica também. Ela também, em alguns pontos, ela pode dar ela vai te facilitar a vida, mas tem que saber trabalhar com ela. Por quê? Vai ter palavras que ela vai ter mais que uma definição. E essas definições, você pode, ter uns 5 definições, eu vou pegar essa aqui que é mais legal. Você pode mudar o texto, o sentido do contexto não é aquele. Então, realmente, as línguas me ajudaram muito, muito. Mas eu presto bastante atenção quando nós falamos de exegese, porque a hermenêutica é quando eu interpreto na língua portuguesa, e a exegese é quando eu interpreto nas línguas originais. Mas, assim, elas são libertadoras. Essa é a realidade, libertadoras. Vou dar só um exemplo para vocês aqui. Quando você vê a história de Agar, já estudaram bem a história de Agar? Que a gente focaliza muito Abrão e Sarai, não é isso? Sim. Mas ninguém para pensar que Agar ela era escrava e egípcia. Por que essas duas palavras? O Egito era um império. Concorda? Era um império. Sim. Como que ela pode ser escrava do império? Outra, ela agora se torna escrava de Sara. Quem que era Sara? O Sarai com Abrão. Era um casal nômade, mas eles tinham dinheiro suficiente para comprar uma escrava egípcia, porque quando a gente vai estudar, ela tinha um valor a mais que qualquer outra escrava, porque o império egípcio era potente na época, né? Vamos colocar um país de primeiro mundo. E por que levou ela a ser escrava? O que conduziu aquela mulher a ser escrava? Aí você vai tentar pegar o conjunto de código. O conjunto de código mais antigo da Bíblia é o sumeriano. Dá acho que 28 leis, mas ele não tem nenhuma ligação com a parte do Egito. Depois havia o segundo, que é o Código de Hammurabi. Já ouviu falar sobre Hammurabi, que dá 282 leis. No artigo 177 ele fala sobre isso, mas ele está um pouquinho à frente do Egito. Você vai estudar sobre o Egito, que seria conjunto de leis orais, a desigualdade social permanecia ali. Então, possivelmente, ele trocou a filha por dinheiro, por isso que ela se torna escrava. E o que acontece? Por que ela aparece na mão de Sara? Então, você pode ver, o texto está me levando aí para a cultura, né? E daqui a pouco também entender os originais, porque com o tempo ela vai parar na mão de Sara. Quando? Possivelmente quando Sara desce, ou Sarai desce com Abraão para o Egito, e ele fala assim, olha, fala que você é minha irmã, me livra da morte, o que vai acontecer com você não interessa, mas eu quero viver.
Então ele entra, Deus vai intervir, fala assim, ó, não toca a mão nela, ela é casada com Abraão, ou com Casabrão. Ele vai lá e fala, tá vendo, você mentiu para mim. Possivelmente, não temos certeza, a Agar entra aí, como fosse uma forma de retratação. Mas, observa bem, Agar agora conhece Deus, o Deus de Abraão. Abraão era homem de Deus? Era homem de Deus. Sara era homem de Deus? Sim. Ou Sarai, ou Abrão, era homem de Deus? Sim. Mulher de Deus, homem de Deus? Sim. Os dois. Só que é o seguinte, possivelmente, Sarai prega para Abrão, para Agar. Porque ela acreditava no deus Maates, que é uma deusa egípcia, da pena lá. E agora ela está acreditando em Deus. Então, dá a entender que para Agar agora as coisas vão ficar bem. A melhor coisa que acontece na vida de Agar é ela conhecer Deus, Deus verdadeiro. Mas a mulher que prega Deus para Agar, ela fala assim, você vai deitar com Abrão, meu marido. Mas como assim? Eu não sou escrava sexual. Não é minha cultura. Não, mas você vai deitar. Ou seja, dali para frente, parecia que ia ficar bem para Agar, mas começa a ficar ruim. Porque ela deita, e quando ela deita com Abrão, ela fica gestante. Pá! Isso não tem uma boa visão da parte de Sara, ou de Sarai. Ela fala assim, puxa vida, na primeira a mulher engravida, e eu que estou na promessa. Então ela começa agora a achar que Agar não quer conversar com ela. Mas dá a entender que a Agar ignora ela. Mas eu olhando o texto, o que eu entendo ali, a Agar só está se preservando, falando pouco. Por quê? Não tem como Agar querer irritar Sarai. Sarai é a senhora, sim. Ela que comanda. E ao ponto dela achar insuportável o que ela faz, ela vai embora para o deserto. Aí no deserto, que é Berseba, quem aparece para ela? Deus, ali, uma forma teofânica. Né? Pode ver que aí aparecem algumas línguas. Primeira coisa, Deus fala assim, olha, você vai ter que voltar para Sarai. Vai fazer tudo o que ela manda. Só que no seu ventre tem um menino chamado Ismael, que Deus ouve. Aí ela é a primeira teofania da mulher aparece ali para Agar. Deus, ela fala assim, então o Senhor é o meu Leer Roi, ou Laer Roi, o Deus que me vê. Ela obedece e volta. Parece uma pressão, mas é que Deus estava vendo de uma forma panorâmica. Ele estava vendo assim, ó, se você fugir agora, você vai ser escrava sempre. Ou seja, Maates não aparece para você, mas eu apareci. Então, me ouve. Vai ser o Deus que ouve Ismael e Deus que vê Laer Roi. Então, volta. E ela volta para Sarai, só que nasce Ismael, só que ela fica gestante, Sarai, agora de Isaac, não é isso aqui? E ela fica gestante de Isaac, Isaac também nasce, começa a crescer, então o Ismael não está sendo mais tão interessante para Sarai. E o que acontece? Ali eu vejo outra coisa nos originais. No caso ali, ela fala que o menino estava debochando, zombando. Quando você pega as palavras ali, também pode encaixar brincando. Eu consigo encaixar brincando. A intenção seria que ele estava brincando, mas não era mais importante para ela. Pega o menino e manda para o deserto. Ou seja, vai Agar e vai Ismael. Mas o deserto é Berseba, 50 graus no calor, no dia. Então, você olha assim, qual que seria a intenção de Sara, então? Que nesse momento, é como ela falasse assim, ó, pode mandar, mas dá a carta de alforria, não quero mais ela aqui. Ou seja, na primeira ida do deserto, ela estava presa à lei. Ou seja, ela tinha uma senhora. Deus fala assim, volta. Agora aqui, quando Abraão vai consultar Deus, Deus fala assim, ó, faça o que sua mulher mandou. Como Deus falasse assim, ó, deixa ela liberar, porque eu vou entrar na segunda. Ou seja, agora ela vai ter a carta de alforria na mão e eu vou mudar a vida de Agar para sempre. Ou seja, Agar, mediante uma família cristã, vamos colocar assim, né? Abraão, mesmo que é o Antigo Testamento, que pregou Deus, mas dentro daquela família cristã que pregou a Deus, ela passou por umas pressões não legais, né? Vários sentimentos, desde ser escrava, na mão de Agar, de ter que deitar com Abraão, da rejeição, de não poder cuidar do filho, depois do abandono tanto dela como do filho. É como falar assim, ó, a nossa família, nós somos uma família agora, não é, Agar? Então, mas essa família vai te abandonar. É mais ou menos isso aqui, para lá. É mais ou menos isso aqui, a gente se converte, né? Aquela pessoa prega para a gente, tem hora que dentro da própria igreja,
É as pessoas que falam assim, ó, nós estamos juntos, entre aspas, eu vou te mandar uma hora embora. É a pessoa que ora de manhã, é a que fala mal do fulano, a pessoa que profetiza é que denigra o ciclano, né? Mas se fala de Deus, mas tem hora que dentro de onde fala de Deus, a pessoa quer matar a outra. Aí Deus vai aparecer de novo para Agar, debaixo de um pé, possivelmente de zimbro. Você vê que essas passagens, Berseba é o mesmo deserto que Elias vai. O zimbro não seria o mesmo, mas assim, tinha zimbros, Argesta também chamado, né? Então, o deserto é o mesmo, as árvores, mesmo que seja diferente, mas o mesmo nome e o mesmo Deus. Ela coloca debaixo do pé de zimbro, é como ela falasse assim, ó, de uma distância de uma flecha, ela não quer ver o menino agonizar e morrer, porque não tem mais água. Aí quem aparece nesse momento? Deus. É como Deus falasse assim, ó, eu não vou te abandonar. Ou seja, mesmo no momento mais difícil da sua vida, de todos os momentos difíceis da sua vida, eu estou com você. Se você está comigo, eu estou com você. Então, esses detalhinhos, os originais me ajudam bastante. Não tirei aqui dizer que Abraão não era de Deus, nem Sarai. Estou dizendo que, de dentro daquela família, eles colocam no deserto e viram as costas. É mais ou menos assim, ó, vai sozinho. Mas Deus fala assim, não, você não vai sozinho, eu vou com você. Sim. Aí, olha a família dos árabes. Ou seja, o povo mais rico de petróleo são os árabes. O segundo povo mais rico de petróleo. É como nascer esse petróleo no quintal deles. Assim, eu tropecei no petróleo, no poço aqui. É como Deus fala assim, eu vou honrar Ismael e Agar. Mas eles são de outro Deus, tudo bem, mas abençoar não tem ligação com salvar. Essa seria a ideia. Eu vou cumprir o que eu prometi para Agar e para Ismael, para os ismaelitas. Eu vou abençoar esse povo. Ou seja, Deus não abandonou Agar em momento algum, né? A melhor coisa da vida dela, ter conhecido a Deus. Nos momentos difíceis, mas Deus falou assim, eu estou aqui com você e eu vou te abençoar para sempre. Legal. Sensacional. Eu fico maravilhado quando você vê a complexidade que tem teológica, bíblica, de um trecho que, novamente, eu reafirmo, é muito conhecido, mas que muitas das vezes, na falta de conhecimento, minha mesmo, eu digo, jamais me atentaria a esses detalhes e que se estende até hoje, que nem o caso do deserto, dos árabes. E eu vou aproveitar, pastor. É isso aí. Já estamos aqui, já deu vamos a deixa. Fazer perguntas, porque eu falei, eu creio que muita gente que está em casa está anotando tudo aqui que nem eu. Eu falei, com certeza eu vou aproveitar ao máximo. E um tema polêmico, pastor, a gente falar de escatologia. Já que você está falando do Oriente Médio, já né? Tá falando, dos árabes, de tudo, de já Israel, vamos aproveitar, porque eu falo assim, eu acho que é muito não só do jovem, mas do cristão, ele fica muito vidrado com esse assunto de escatologia, final dos tempos. Tanto, pastor, que a primeira vez que eu li Apocalipse, eu estava naquela intenção, falando, vou estudar esse tema, porque quando eu chegar no céu, eu trombar Adão lá, não vai dar certo. Tomara que Deus esconda ele de mim, na inocência, sabe? Eu falo, como é legal, porque aí quando eu li Apocalipse, eu vi que desde o Antigo Testamento já tinha conexões com o Novo, principalmente com o livro de Daniel, trazer um pouco desse contexto teológico, abordar essa conexão. Sim. Pessoal, realmente a escatologia, ela tem a parte fascinante, né? E a parte que acho que quebra isso um pouco, né? Pelo fato de ter muitas linhas, acabando sendo muitas linhas teológicas. Mas vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aqui. Quando se fala de escatologia, ela vai ter algumas linhas interpretativas e algumas linhas ligadas a teorias baseadas no arrebatamento da igreja. Existe a linha preterista, né? Que crê que já passou e isso não vai acontecer agora, já aconteceu na década de 70 depois de Cristo. Existe a linha historicista, baseada nas evidências, nas histórias, e a linha futurista. Na linha futurista aparecem duas linhas, a futurista simples e o extremo. A simples crê que o arrebatamento começa do capítulo 4 para frente, né? E o extremo pega todo o livro de Apocalipse e defende como ali a escatologia. Então, eu sou realmente da interpretação futurista. Eu creio futurista simples, eu vejo do capítulo 4 para frente. Dentro do arrebatamento, a palavra arrebatamento, surge ali algumas teorias. O pastor já conhece, né? Você também conhece. Que é a linha pré, mid, pós e também tem a pré-ira. Né? Dentro dessas 4 linhas ou teorias, eu estou dentro da linha pré-tribulacionista. Eu creio que a igreja sobe, né? Não passa pela grande tribulação. Então, dentro dessas linhas, ainda surge mais ainda, baseado no milênio. Né? Tem o amilenismo, o pré-milenismo dispensacionalista, o pré-milenismo histórico, o pós-milenismo, tem bastante visibilidade também aí no milênio. Enfim,
qual que é a minha linha? Eu creio que a igreja sobe, que a igreja passa no tribunal de Cristo, a igreja passa na borda do Cordeiro. Aqui tem 7 anos na grande tribulação, baseado no livro de Daniel, porque essa junção, como você disse, o livro de Apocalipse, ou seja, propriamente escatologia, a escatologia é como se fosse alguém que organizasse os textos, fizesse essa junção dos textos, para que você possa entender, tanto a linha pré, mid e pós, é essa a ideia. E depois tem o livro de Apocalipse, que é o versículo por versículo, onde você vai debater se são os judeus, se não é os judeus, quem são os santos ali. Então, dentro dessa junção, eu vejo que é muito importante o conhecimento do livro de Apocalipse, o livro de Daniel e o livro de Ezequiel. Entre esses livros, que a Bíblia tem 66 livros, desses livros eu acho mais complicado é o livro de Ezequiel. Não que Apocalipse não seja complicado, e Daniel também não, mas Ezequiel, para mim, ele é realmente um livro bem complicado. E não esquecendo que, quando você pega o livro de Apocalipse, são interpretações simbólicas. Um exemplo, 24 anciãos. Eles estão diante do trono de Deus, adorando a Deus, lançam suas coroas. Então, é uma interpretação simbólica, porque eu vou fazer uma junção de 12 tribos e 12 apóstolos. Então, eu entendo que é a igreja do Antigo e Novo Testamento. Então, a igreja subiu. Então, eu consigo ver ali que a igreja sobe no capítulo 4, porque os 24 anciãos estão lá, não é verdade? Mas tem gente que fala assim, mas os 24 anciãos você não consegue provar. Então, porque são interpretações simbólicas, né? É como dizer assim, no capítulo 19, desce a igreja com seus exércitos. Quem que é essa igreja? Ou seja, Jesus desce num cavalo branco com os seus exércitos. Quem são esses exércitos? Para mim são os anjos, e juntamente com os anjos, os arcanjos, os querubins, e o que mais? A igreja. Mas não está escrito igreja. Tá, mas é uma interpretação simbólica. E ali acontece a borda do Cordeiro, onde Cristo está finalizando ali o Amargedon, né? Os 7 anos, ele estabelece seus pés sobre o Monte das Oliveiras, ressuscita os mártires, sai debaixo do altar de Deus, ressuscita em corpo glorificado com Cristo, e ele estabelece 1000 anos literais. Então, é a forma que eu vejo. Então, realmente é interessante. O que eu acho muito interessante isso aqui, acho que o pastor não participou, né? Eu passei umas palestras gratuitas no sistema online, e eu falei sobre essas palavras, como ser de Abraão, paraíso, terceiro céu, debaixo do altar de Deus. Dá a entender que tem 4 céus. Aí quando você vai para o inferno, tem o Guiena, tem o lugar de tormento, etapas, né? Tártaro. Você fala, mas quantos infernos, quantos céus existem? Então, tentar descomplicar a situação. A gente tem que descodificar a situação. Então, dentro disso aqui, eu falei assim, olha, o céu, propriamente céu, hoje existe céu. Eu creio na imortalidade da alma. Eu creio que a morte é apenas o prazo de validade do corpo. Deus faz a parte imaterial, que é a alma e espírito, com a parte material. Ele pega o homem do pó da terra, que é a parte material, e sopra o fôlego de vida, que é a parte imaterial entre alma e espírito. Ali se torna o homem um ser vivente. Ou seja, ele faz o homem para estar com o corpo, para estar com a parte material sempre. Essa junção de imaterial com material é para ser sempre. Aí ele fala para Adão, se você desobedecer, enfim, vocês conhecem bem a história, vai entrar a morte espiritual, eterna, e também a morte física. A partir daquele momento que ele desobedece, é como o corpo, a parte material, criasse um prazo de validade. Vai chegar um tempo que o corpo fala assim, 90 anos, nós estamos juntos, para o espírito, né? 90 anos, mas você permanece. Eu vou parar por aqui. Então, para mim, isso aqui é morte, aonde o corpo desce. O corpo volta para o pó. A separação do corpo e da alma é a morte. Né? Isso, para mim é a separação. Certo. Aí a parte material vai vir a condenação. Por isso que Jesus entra, né? Gênesis 3,15 é o proto-evangelho. A semente da mulher. Quando o homem já cai, já entra o plano de redenção, que é Jesus. Então, Jesus vai salvar a parte imaterial do homem. E essa parte vai para onde? Paraíso, ser de Abraão, que é o Antigo Testamento, terceiro céu. E o arrebatamento, essas pessoas que estão hoje no paraíso, elas serão o quê? Vai ter uma ressurreição. Elas vêm, aparecem, pegam seus corpos e sobem para Cristo. É de novo a junção a do junção corpo e alma. Corpo, isso. Por isso existe a ressurreição. Isso, a ressurreição. Porque eu vejo que é como Deus fala assim, o corpo e a alma, ou a parte material, vão viver junto para sempre. Por isso que existe essa parte de glorificação do corpo e da alma. Glorificação do corpo, é um corpo glorificado. Isso. Então, eu sou dentro da linha pré, mas eu entendo, né, as deficiências da escatologia,
Eu costumo falar assim, na maior simplicidade do mundo, eu não sou um grande escatológico, e eu admiro algumas pessoas que são realmente bem escatológicos, praticamente eles vivem o tempo todo para a escatologia, né? Eles amam aquilo lá e o tempo todo. Eu não sou essa pessoa que fica o tempo todo conectado. Não que eu não tenha uma ligação com a escatologia, eu tenho uma ligação grande com a escatologia, mas eu entendo que eu não sou igual a esses camaradas, porque eu entendo alguns pontos fracos da escatologia, né? Mesmo na linha pré. Tem alguns pontos fracos na linha pré, tá bom? Agora com você, gente. Show de bola. Queria ouvir um pouco do pastor Edu também, ele que sabe o Sim. Novo Testamento de cor aí, né, pastor? Imagina. Não, Quero ouvir também. Eu acho interessante também essa questão, que nós estávamos até trocando uma ideia, do próprio dispensacionalismo, né? Existem vertentes. Sim. Né? Então, existe o clássico lá no século XIX, mais ou menos, e até essa diferença depois que existe o neodispensacionalismo, né? Sim. Eu acredito que o dispensacionalismo clássico ele ficou um pouco até para trás em relação aos estudos escatológicos, porque existia uma separação muito forte aí de Israel e igreja, dando conotação até e aí eu gostaria de ouvir isso também do pastor, sobre a salvação, né? Onde o povo judeu seria salvo pela lei e a igreja seria salva pela graça. Mas hoje parece que, lendo o Novo Testamento, todos são salvos pela graça, né, pastor? Sim. O pastor também tem essa visão. Sim. Então, acabou ficando um pouco distorcido. Aí teve o neo-dispensacionalismo, que, no meu entender, ajustou essa parte, onde todos são salvos pela graça. Não tem como nós nos achegarmos. Gálatas inteiro, né, dá a conotação sobre a salvação pela graça, mesmo para o judeu. Sim. Né? E o pastor tocou no assunto de Ezequiel. Ezequiel 36, por exemplo, ele já faz uma promessa da salvação de Israel que é pela graça. Sim. Né? É isso que é interessante. E ele acaba até nos versículos ali, da Deus falando com Ezequiel, ele falou assim, por umas 3 vezes, e isso não é por causa de vocês, é para que o meu nome seja afirmado. Né? Eu querendo dizer, se fosse por uma questão de obras, de alguma questão de somente por fazer, Israel não seria salvo. Sim. Mas é pelo cumprimento e pela graça de Deus sobre Israel que Israel será salvo, como Paulo diz, né? E então todo Israel será salvo. Sim. Né? Então, essa questão só de dispensacionalismo, né? Que também é bem interessante. E outra questão, pastor, eu sei que o pastor colocou que não tem aí talvez todas as respostas para Apocalipse, eu achei que nós temos brincadeira. Mas sobre essa questão do corpo, da ressurreição, do corpo glorificado, e onde nós viveremos, pastor? É uma questão também muito debatida na igreja. Sim, muito tempo. Né? Nós falamos sobre morar no céu. Sim. Ok, nós vamos morar no céu. Mas até quando nós moraremos no céu? Sim, boa. A própria questão aí de Apocalipse parece que ela denota algo posterior a esse morar no céu. Né? A Nova Jerusalém que desce. Sim. Qual seria a visão do pastor sobre isso? Não, boa. Ó, hoje, quando fala de presente, eu vejo hoje o terceiro céu, o paraíso, ou o antigo seio de Abraão, o mesmo local hoje, né? O próprio Jesus falou para o ladrão na cruz do Calvário, né? Seria o ex-ladrão. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, hoje, as pessoas que morreram com Cristo estão nesse lugar. Quando se fala do processo de arrebatamento da igreja, 7 anos, 1000 anos. Quando finaliza 1000 anos, Satanás é solto por um tempo. Né? Ele vem enganar as nações e tal. Depois ali estabelece o trono de Cristo, o tribunal de Cristo, não, o trono branco. Abre-se os livros, um pouquinho mais à frente aparece a Nova Jerusalém. Eu entendo que essa Nova Jerusalém não é antes, como as pessoas falam assim, Jesus vai estabelecer seu milênio estando sobre a Jerusalém. Eu vejo a Jerusalém depois. Então, eu vejo que o cristão tem acesso a Jerusalém. De uma forma simbólica, esse seria o céu dos cristãos com Cristo. Quando fala do novo céu e nova terra, é como tivesse acesso tanto à Nova Jerusalém, que é o céu do cristão, né? Depois de tudo acontecer, e acesso também a esse novo céu e nova terra. É mais ou menos assim, tudo isso aqui foi feito para o cristão usufruir depois que tudo isso aqui acontecer. É o que a gente consegue explicar biblicamente. Por quê? Falar de céu, ou até mesmo de inferno, é uma coisa mais complicada, porque é a parte espiritual. E nós estamos muito ligados à parte material. Né? É que nem falar assim, ó, arrebatou, tanto para a linha pré ou para pós, mas foi para onde? Foi para o seio de Abraão,
foi para o terceiro céu, né? Mas dá a entender que ali é os ares, é uma parte espiritual nos ares. Arrebatou aos ares, levou até os ares. Então, particularmente, eu não vejo ali como o céu de Abraão. Porém, o céu que está os mártires debaixo do trono de Deus, eu vejo baseado no terceiro céu. Então, é muitas informações para a gente poder entender um lugar só. Mas esse lugar só acaba sendo um lugar espiritual e um pouco difícil de se explicar. Mas é a forma que eu vejo no futuro, depois de tudo, essa nova Jerusalém, simbolicamente, que é o próprio céu dos cristãos, daqueles que permaneceram com Cristo e foram até o fim, né? Foram arrebatados, salvos, e finaliza tudo. Sim. É sensacional o conhecimento que, se for ver, é um tema que, falou, a gente pode conversar e vai ter diversas linhas e ramificações que dificilmente vai chegar a uma conclusão. Mas o que o pastor Edu falou é bem legal, porque eu escuto desde pequeno que parece que quando estavam falando de Apocalipse, estavam até vendendo o céu, né? Tipo assim, ruas de ouro, mansões, carros. Eu falei, e obviamente que vão ser suposições, mas o corpo glorificado, porque eu acredito que não vai ter espaço para sentimentos terrenos, né? Amor, rancor, inveja, cobiça, porque não vai ter mais isso no corpo glorificado. Só que é um tema que gera muito questionamento. Será que eu vou ir do jeito que eu tô? Espero que não, né? Espero que a gente melhore e tal, mas é algo que vem se falando há muito tempo, mas vai gerando discussões. Uma coisa que eu também fiquei pensando é que quando você leu o livro de Apocalipse, tem bestas feras, dragões que surgem do oceano. Isso soa muito como, parece que, personagens, né? Mas será que de fato seria isso mesmo ou é simbólico também? Não, boa. Vai aparecer mesmo, vai aparecer no capítulo 13, capítulo 14, 15, 12 e o 13 vai aparecer lá a besta que sai do mar, depois aparece a besta que sai da terra e o dragão, né? Que ali a gente consegue entender que é o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás, que dá poder ao anticristo, cede o seu trono e dá poder a ele. Então, é mais ou menos assim, a polêmica é, aquele dragão, realmente, aquele Satanás, ele está em forma corpórea ou apenas uma entidade, né? Eu creio que ali seria uma forma corpórea, uma pessoa que é o próprio Satanás. É igual o anticristo. O anticristo, ele é um sistema político ou uma pessoa. Então, tem gente que defende que é um sistema político. Eu creio que é uma pessoa que está envolvida com o sistema político e com muitas pessoas do lado dele. Mesma coisa o falso profeta. Eu entendo que é uma pessoa atrás do movimento religioso muito grande, com muitas pessoas com ele. Tem que ter um poder de influência. Tem que ter poder de influência. Porque para ver que o falso profeta, ele apresenta o anticristo. Ou seja, as nações conhecem o anticristo pelo falso profeta. Depois aparece a mulher também, com dores de parto, tem ligação com a Babilônia. Ou seja, realmente são textos que chamam a atenção, mas eles também são, ao mesmo tempo, textos simbólicos. Por isso que tem muitos debates, e tem hora que a pessoa não chega à conclusão. Eu vejo as pessoas debatendo no capítulo 13, no versículo 7, 8, 9, né, sobre quem são aqueles santos. Mas quem são esses santos? São os judeus ou é a igreja? Lógico, para a linha pós vai ficar bom falar que não é a igreja, porque que é a igreja porque a igreja está passando, aqui, né? Aí o pré fala assim, não, mas a igreja subiu. Né? Então, o que é esses judeus? Para mim são pessoas, aquele grupo santos, são pessoas, sendo judeus ou gentios, que se arrependeram em Cristo, né? E acabaram pagando pelas suas próprias vidas, pelo testemunho de Jesus Cristo. Né? Então, para mim, vamos colocar assim, se fosse a igreja, se a igreja estivesse aqui, seria a igreja. Como a igreja não está no céu, para mim é uma extensão dela aqui na terra. Tá? Até chegar a hora que eles morrem e ressurgem quando estabelece o milênio. Então, a forma que eu vejo, é uma forma mais tranquila, né? Não ficar debatendo quem que são esses santos aqui, eu vou chegar à conclusão nunca. É verdade? Não, por vezes, agora também nós ouvimos muito a questão de, será que o anticristo é um IA? Tem surgido essa até a teoria. Certamente vai usar, né, todos os mecanismos que existem hoje. Mas o próprio apóstolo Paulo também, aos Tessalonicenses, né, ele acaba dizendo sobre uma pessoa, né, sobre o homem da iniquidade. Né? Então, essas respostas elas existem. Agora, nada impede, como o pastor comentou, todo o sistema será usado, né? Em prol da maldade, em prol do cumprimento das Escrituras por essa pessoa malvada. Né? Uma ótima colocação você colocou. Por quê? Vê bem. É o sistema hoje, a IA,
O Google ficou meio que obsoleto agora, né? Sim. Mas vê bem, quando eu dava aula mais ou menos há 15 anos atrás, quando eu falava sobre as duas testemunhas, porque elas... Aí também tem a polêmica que são duas pessoas, que é Moisés e Elias, né? Vejo duas pessoas dadas poder por Deus, que eles ficam 3 anos e meio profetizando, né? Sim. Quando eles morrem, que a besta vem e mata as duas testemunhas, elas ficam expostas por 3 dias e meio. E há 15 anos atrás, quando me perguntava assim, Rudinei, as nações verão a exposição e se alegrarão, trocarão presente, né? Aí o pessoal falava assim, mas como verão as nações? Porque vamos colocar que essas duas testemunhas morreram aqui no Brasil na parte da manhã, né? O Japão vai ser na parte da noite. Como vai chegar essa notícia lá por 3 dias e meio? Eu não sabia responder. Porque eu falei, realmente não. Como vai ser? Hoje ninguém nem pergunta mais. Por causa da internet, né, isso aqui. Então, todo realmente. olho verá, né? O verá. Então ficou mais Agora tranquilo já de ficou entender. mais- Então a IA realmente vai. Eu não estou falando que seja a besta, né? Mas tudo isso vai usufruir do poder da internet, né? Sim. Não tem como. Pastor, você falou uma palavra bem legal aqui, que em nome de toda a equipe aqui do Ice Talks, da igreja, eu gostaria de dar uma lembrancinha para o senhor aqui. Opa! Presentinho, ó. O senhor lê a cartinha aqui que tem para você também. Obrigado, hein? É uma lembrancinha. Muito obrigado mas mesmo. Pastor Edu, É preto e branco, viu, pastor? Não, a cor a gente tem que converter, tem que ser verde. Preto e Mas branco, né? É Agora uma entendi. forma da gente agradecer o senhor, porque a gente sabe que a sua agenda é super corrida, o senhor tem o coração sério, se disponibilizou de um tempo de estar compartilhando conhecimento, está edificando as nossas vidas com todo o conhecimento que o senhor adquiriu ao longo dos tempos. A gente está chegando ao final do programa, mas só estender os nossos agradecimentos, que o senhor é mais que bem-vindo por uma parte 2, de repente um debate também sobre algum tema polêmico. Já vimos que o senhor é um pouco polêmico, mas sempre na Bíblia. E agradecer ao pastor Edu, que se disponibilizou também, tem a agenda super corrida. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Deus te Obrigado, abençoe, viu? pastor Valeu. Rudinei. Irmão, obrigado. Obrigado, Valeu, que Deus te pastor. abençoe. Obrigado, pastor. viu? Sinta Obrigado. muito querido pela nossa igreja aqui. Pessoal, você que nos acompanhou até agora, siga a nossa igreja em todas as redes sociais, siga o pastor Edu, o pastor Rudinei, e eu tenho certeza que o pessoal ficou curioso e falou, cara, que aula de conhecimento, ficou aquele gostinho. Calma, jovem, senta aí na sua cadeira, anota. O pastor Rudinei vai estar nos agraciando com aulas teológicas, enriquecendo o conhecimento pessoal. Participe. É muito importante, né, pastor Edu? A gente, como cristão, não ficar acomodado, buscar o conhecimento, cada vez mais estar inteirado da palavra, porque vai ser um eterno aprendizado, né? As escrituras, elas são infindáveis. E vamos divulgar a data depois. Acompanhe, mas vai ser muito bênção. Pessoal, você que nos acompanhou, Deus abençoe. Forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe. Amém. Tchau, Deus tchau. abençoe.